Olá, tudo bem? Meu nome é Thalita, eu sou discente do 5º ano do curso de Psicologia da FIB, aqui de Bauru. Bom, esse ano estamos desenvolvendo um projeto que tem uma parceria com um grupo muito especial, que é o projeto Fortalecer, que ele é idealizado e coordenado pela minha professora, supervisora Luciana Bien. Esse trabalho ele tem o objetivo de auxiliar na promoção e na prevenção da saúde da comunidade, da população. E por isso, como nós acabamos de iniciar o mês de novembro, que é um mês muito importante para a saúde do homem, por quê? É o mês que nós falamos e divulgamos e levamos informação para falar sobre o câncer de próstata. Mas falar sobre o que exatamente? Nós precisamos urgentemente alertar, conscientizar a população e todos os homens, não só os homens, mas também seus familiares e todos, sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Por isso, existe uma campanha mundial no mês de novembro, que é a campanha Novembro Azul. Essa campanha permite que toda a população se mobilize e se permita dialogar sobre o câncer de próstata e ter acesso a mais informações específicas e verdadeiras, sem fake news, para conhecermos mais a realidade desse assunto, que ainda é considerado um tabu em toda a sociedade. Então, no decorrer de todo o mês de novembro, vocês receberão algumas informações. A cada semana, nós acompanharemos juntos uma entrevista com alguns convidados, que vão nos ajudar a entender e conhecer mais sobre a saúde do homem e o câncer de próstata. E que, mediante a todo esse cenário da pandemia da Covid-19, nós escolhemos com muito carinho levar até vocês esse projeto através dos meios de comunicação. Vamos lá? Trouxemos um convidado muito especial que vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre como a psicologia pode nos auxiliar, a compreender sobre o universo masculino e o câncer de próstata, desde a fase de quem descobre e se depara com essa realidade do câncer de próstata, até mesmo as ações preventivas que até hoje na sociedade é visto de uma forma muito preconceituosa. Estamos aqui com o mestre Florencio Costa Júnior, ele que é psicólogo graduado pela Unesp de Bauru, docente e orientador no programa de pós-graduação em Educação Sexual na Unesp de Araraquara, doutor em Ciências da Medicina Preventiva de programa de pós-graduação em Medicina Preventiva para a USP, mestre em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem na Unesp aqui de Bauru, docente e supervisor de estágio em terapia comportamental na Faculdade FIB de Bauru, e também ele desenvolve várias pesquisas nas temáticas de gênero, sexualidade na área da saúde coletiva e políticas públicas. Florencio, muito obrigada por fazer parte desse projeto. E Florencio, para conversar um pouquinho mais, como a gente está falando sobre o Novembro Azul, então, quando a gente nota e aborda esse assunto,
é muito comum a gente se deparar com uma questão muito cultural relacionada a um preconceito por parte dos homens. Como que isso funciona? Por que ocorre isso? Bom, obrigado, Thalita, pelo convite, né, para falar sobre esse tema que é tão importante agora em novembro. E em relação à sua pergunta, eu acredito que para pensarmos sobre esse preconceito, esse distanciamento que os homens têm em relação aos processos preventivos e aos cuidados com a saúde, é importante pensar nos processos de socialização que, de modo geral, os homens, dentro da nossa cultura, são expostos do nascer até ao morrer, né? Então, ainda vivemos numa sociedade extremamente machista, numa sociedade ainda muito patriarcal e numa sociedade que vincula a construção da masculinidade com os princípios de invulnerabilidade, de força, de poder, né? E tudo aquilo que aproxima o homem de uma condição de vulnerabilidade, de sofrimento ou de exposição, né, acaba produzindo esse distanciamento masculino. Então, os homens muitas vezes se distanciam dos cuidados com a saúde porque cuidar da saúde é aceitar a vulnerabilidade, é aceitar ser cuidado, né, e se submeter a isso muitas vezes gera processos de distanciamento numa sociedade que estimula os homens a serem competitivos, invulneráveis, né? Então, precisamos pensar sobre como estamos socializando essas pessoas, né? E que o Novembro Azul seja também um mês de conscientização sobre os processos, né, que ensinam os homens a serem homens, né? E sobre como não só a saúde, mas cuidar do outro e de si mesmo são princípios fundamentais que todos os homens e todo e qualquer ser humano deveria se atentar e se comprometer. Entendi. E também faz muito sentido quando você fala isso, porque quando a gente faz algumas pesquisas, algumas leituras científicas e falando do câncer de próstata em específico, o aumento é muito grande, né? Então, mesmo essa questão cultural que está muito ligada e enraizada no autocuidado do homem, e até mesmo no que ocorre frente às modificações sexuais, né? Que isso acomete, as consequências e tudo mais, né? E na qualidade da intimidade sexual do homem, na interação com os seus parceiros ou suas parceiras, né? Nas fantasias também que isso tem uma influência da sua masculinidade. Por que isso acontece e como que a psicologia ela pode atuar nesse momento? A psicologia tem um papel importante que é, primeiro, que é o papel de compreender esses processos culturais que encaminham os homens a esse distanciamento em relação ao cuidado de si e muitas vezes ao cuidado do outro, né? Cuidar, muitas vezes, para as masculinidades, está muito mais envolvido em subsidiar, em sustentar, não é? Mas cuidar envolve dimensões de afeto, de atenção, né, de aproximação e, sobretudo, de compreensão sobre as vulnerabilidades. Então, a experiência de um câncer, né, a experiência de uma vulnerabilidade física, né, ou psicológica pode ser objeto de estudo, né, da psicologia. E a psicologia precisa ajudar a humanidade a problematizar essas questões que envolvem o processo de desenvolvimento dos homens, né, e das pessoas como um todo, e problematizar como, né, mudando as nossas práticas culturais e as nossas formas de interação, nós podemos estabelecer novas maneiras de socializar e aproximar a humanidade e inclusive os homens de cuidados mais pontuais sobre si e sobre os outros. E claramente a psicologia também pode contribuir significativamente para que as pessoas que se encontram em um nível de sofrimento, elas consigam encontrar caminhos para lidar com esse sofrimento. E lidar com o sofrimento não é se afastar dele, né? É enfrentar. E enfrentar muitas vezes envolve em aceitar que somos vulneráveis, que nós somos em alguns momentos fracos, não conseguimos ter controle sobre todas as coisas e que existem alguns comportamentos que podem ser comportamentos de autocuidado, comportamentos preventivos, que não é só fazer o exame, mas é todo um conjunto de comportamentos que precisam ser diários e práticas de vida que podem aproximar desse cuidado integral de si mesmo. E nos casos dos homens casados, né, ou que possuem uma união estável, né, que convivem com uma relação afetiva,
E a qualidade de vida sexual ela é afetada durante e no pós-tratamento também, né? É solicitado uma participação dos parceiros e parceiras para receber essa orientação nesse processo? Uhum. Olha, é extremamente indicado, principalmente porque o processo de tratamento, né, de uma condição de saúde invasiva como um câncer de próstata, por exemplo, que existem diferentes graus, né, demandam esse envolvimento da rede de apoio. Essa rede de apoio pode ser a família, pode ser a esposa, pode ser os filhos, pode ser uma companheira ou um companheiro, não é? Porque uma condição de saúde impacta em outros aspectos da vida. E essa rede de apoio, uma vez que ela está informada, ela está engajada e ela consegue prover o suporte, o processo de enfrentamento desse acometimento de saúde é muito maior, né? Então, da mesma maneira que nós precisamos ensinar as pessoas a acolher alguém que está passando por esse momento, não é? A discutir sobre processos e práticas preventivas ao longo da vida, né? Nós precisamos trazer essas questões para o campo de discussão justamente para aproximar a comunidade, seja a família, seja a universidade, seja os ambientes de trabalho, em relação a essa responsabilidade de cuidar uns dos outros, né? Então, eu acredito que nesse aspecto a família tem um papel tão importante quanto outros contextos também precisam ter. E até mesmo para incentivar, né, todo esse papel de introspectivo, né, de autocuidado, de análise, né, porque às vezes se a família não contribui, até mesmo pensando na dificuldade que é para a família, enquanto família, ser esse suporte, ser todo esse amparo para a pessoa que está passando por esse momento difícil, até mesmo por esse momento, é complicado, né, se não tem um apoio, se não tem um suporte e fica aquela sensação, será que eu tomei a atitude certa? Será que se eu não descobrisse ou deixasse mais tempo, às vezes poderia ser melhor. Às vezes acontece isso também, mas é muito interessante pensar desse lado. E também pensando um pouquinho nessa questão do autocuidado e toda a consequência que o tratamento ocorre, existem algumas sintomatologias, né, que são apresentadas durante o tratamento e a depressão é uma delas, né, que é uma condição muito comum durante essa fase, né, e esse período de diagnóstico. Como que a psicologia também ajuda a lidar com essas questões, né, com todas esses turbilhão de emoções e sentimentos que a pessoa está passando? A psicologia, talvez ela tenha um aspecto inicial e talvez mais importante, que é o de acolhimento, ou seja, dar a oportunidade para que essas pessoas consigam dizer-se fragilizadas, falarem sobre aquilo que está naquele momento trazendo sofrimento, não é? Então, a psicologia tem um papel importante para não fortalecer ideias de processos milagrosos, de cura, de melhora, mas no primeiro momento, esse acolhimento em relação ao sofrimento, para que esses relatos consigam permitir a essa pessoa a assumir o momento que ela está vivendo e, a partir disso, estabelecer formas de enfrentamento, de lidar com aquilo, de protagonizar esse processo de enfrentamento, de mobilizar contextos de apoio para contribuir para esse processo de enfrentamento, né? Hoje existem diferentes tecnologias, né, para tratamento, para prevenção e para o tratamento de um câncer de próstata. Um câncer de próstata não é uma sentença de morte, né, mas, de alguma maneira, ele traz para perto essa possibilidade da finitude, né? E falar sobre a possibilidade de não existirmos mais, de não estarmos mais aqui, ou de uma vida que é descontinuada, é extremamente importante e dá espaço para buscar, inclusive, uma vida que vale a pena ser vivida, né? Há formas de enfrentar um processo de tratamento que resgate qualidade de vida, que permita que essas pessoas tenham uma reconstrução, uma reconfiguração de vida a partir daquilo que talvez tenha sido perdido, né? E uma doença como um câncer tira algumas certezas, né? Porque nos coloca frente a frente a nossa vulnerabilidade. Então é muito comum que, muitas vezes, nos ambientes sociais, quando as pessoas falam sobre o que elas estão sentindo, elas são silenciadas. Não fala disso, vai dar tudo certo, não pensa dessa maneira. Não, vamos primeiro ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre o próprio sofrimento, né? Para depois entender como que é possível passar por isso. E até mesmo a importância dos pacientes, né, que tenha o diagnóstico do câncer, entender a importância de
um acompanhamento psicológico para conseguir lidar com todas essas emoções, né? Que hoje é muito falado na equipe multidisciplinar, que não apenas, né, toda a questão de tratamento medicamentoso, do médico, do logista, mas também essa questão da saúde mental, né, de como isso interfere diretamente e indiretamente no tratamento e no sucesso. Né? Com certeza. E quais são as orientações, como um profissional que atua na área da psicologia, que você pode contribuir para quem assiste, quem está nos acompanhando, relacionado à prevenção da saúde dos homens? Sim. Bom, Thalita, eu entendo que um aspecto que eu sempre defendo e compartilho com as pessoas é que esses atos ou essas discussões não fiquem circunscritos ao mês de novembro. Né? Que a gente consiga, a partir dessas discussões, repensar a forma como nós estamos ensinando os homens em relação a si, em relação aos outros, em relação às fronteiras, aos limites, às vulnerabilidades. Então, eu entendo que novembro é um período de pensar dentro desse foco, porque essa temática ela vem à tona, né? Mas a temática ela não para, não cessa a discussão aqui, nesse momento. Para termos homens mais comprometidos com a saúde e com o autocuidado e mais encorajados a procurar por ajuda e aceitar a vulnerabilidade, nós precisamos repensar o processo de desenvolvimento desses homens. Né? Desenvolver a afetividade, desenvolver a responsabilidade de cuidado sobre si. Né? Eu entendo que essa discussão tem que trazer os homens para essa tarefa de cuidar da própria saúde, de se responsabilizar por marcar consultas, por organizar a rotina de fazer os exames e procurar por esses serviços, mas também se responsabilizar por pensar sobre as práticas de vida que podem aproximar esses homens, nós homens, de problemas de saúde. Né? Porque existem inúmeros comportamentos masculinos que são comportamentos de risco, e esses comportamentos eles precisam ser repensados. Né? É uma maneira de prevenção. A prevenção primária ela deve existir, né, na verificação e no manejo de tudo aquilo que é ambiental ou comportamental que pode aproximar as pessoas de algum tipo de adoecimento. Né? Então, existem hábitos de vida que favorecem o desenvolvimento de alguns tipos de tumores, e o câncer de próstata é um deles. Então, repensar hábitos de vida, repensar as práticas interpessoais, a relação com o próprio corpo, talvez seja o que, nesse momento, pensando na saúde dos homens, precisa ser destacado. Muito importante. E, assim, para a gente finalizar, primeiramente, e para encerrar mesmo aqui, tá. E é muito importante isso mesmo. E, assim, para encerrar esse momento, primeiramente, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui, né, nesse projeto que tem sido desenvolvido. E eu queria pedir para você deixar mais uma mensagem, assim, até mesmo enquanto profissional, mas também enquanto homem, para quem nos assiste, seja os homens, seja um familiar, para essa mudança, para começar essa prática de pensamento, essa prática de mudança de estereótipos, de conceitos que hoje são tão enraizados que a gente, às vezes, nós nem se damos conta. Então, queria te pedir isso e já te agradecer. Eu agradeço, né, e queria muito convidar todas as pessoas, e principalmente os homens, a pensar sobre as trajetórias de vida, né? A pensar sobre a relação que tem com o próprio corpo, em relação às práticas interpessoais que existem, né? Repensar aquela ideia de competição ou de violência ou de vitória que muitas vezes estão associadas à construção das masculinidades, repensar e buscar ir na direção de uma vida que seja mais afetuosa consigo e com os outros, menos competitiva, mais próxima, mais empática, e que a gente consiga, como homens, nos responsabilizarmos por esses processos de cuidado, tanto de nós, quanto do mundo, quanto dos outros, não é? E saímos um pouco desse lugar que muitas vezes nos colocam como pessoas privilegiadas por sermos homens, e que nos permita pensar que práticas de cuidado envolvem, né, abertura, envolvem aceitar as vulnerabilidades, e esse convite é um convite importante que eu gostaria de fazer para todos nós homens, para que a gente use o mês de novembro para pensar sobre o lugar que a gente tem ocupado e sobre como tornar o mundo melhor para nós mesmos e para as outras pessoas. É isso, muito obrigada, nós nos vemos no próximo episódio.